da nossa conversa de hoje é o desafio enfrentado pelas diferentes gerações na liderança. E para conversar sobre este assunto, nós temos uma convidada que entende do tema. Está conosco a professora Roseluce Mafia. Olá, professora, bem-vinda novamente ao programa. Professora Roseluce Jardins Ramos Mafia é mestre em administração de empresas com concentração em gestão de inovação e competitividade. Pós-graduada em Pedagogia Empresarial e em Gestão Empresarial, especialista em Metodologia do Ensino Superior Bilíngue, bacharel em Letras e bacharel em Secretariado Executivo, professora de programas de MBA, consultora e instrutora em programas de desenvolvimento gerencial, diretora da Target Consultoria. Professora, começando nossa conversa, como é vista hoje a questão da liderança pelas diferentes gerações que habitam uma empresa? Bom, nós temos, no mínimo, 4 gerações convivendo, né, coexistindo no ambiente organizacional. E cada geração, tendo em vista a forma, né, o momento, o contexto em que foram criadas, as pessoas foram nascendo, tem um entendimento diferente do mundo, com pontos em comuns e pontos muito divergentes. Então, por exemplo, as pessoas mais tradicionais veem ainda a liderança como um posto, né, de alto esquadrão, se é que eu posso dizer assim. E lá na ponta desses últimos, os que estão mais atuais aqui, que é a geração Y, tão falada da geração Y, não veem a liderança como, como é que eu posso dizer assim, o ponto mais importante das suas vidas. As pessoas querem ser mais felizes do que serem donas de poder. E esse contexto, bem desafiador, de muita divergência e diferença, pode ser ao mesmo tempo enriquecedor. E o grande desafio da liderança é saber lidar com todas essas atitudes diferentes, com todas essas convergências e divergências e se posicionar da melhor maneira. Professora Roseluce, o choque entre gerações é um mito ou ele é verdadeiro? Existe esse choque entre gerações? Olha, recentemente eu li uma entrevista, na verdade uma fala do professor Vicente Falcone, muito respeitado, dizendo que para ele o choque das gerações é um mito. E se a gente considerar pelo panorama que ele aponta, é um mito no sentido de que as pessoas têm motivações diferentes, essas necessidades precisam ser saciadas ao longo de um tempo e que serão basicamente as mesmas. Eu, pessoalmente, a despeito de concordar que as pessoas têm motivações diferentes, eu acho que a cada nova geração há uma ruptura de valores, de processos, de procedimentos, e aí acaba não sendo muito que um mito, é uma verdade. E como são divididas as principais gerações hoje que existem no mercado? Então, em termos de mercado, a gente pode dizer assim, ainda que em pouquíssima quantidade, ainda nós temos um número menor, um percentual menor, nós temos as pessoas que a gente chama que são os tradicionais. Quem são os tradicionais? São aquelas pessoas nascidas até a Segunda Guerra Mundial, até 1945. Depois dessa turma vem o que a gente chama de baby boomers. Quem são os baby boomers? São os filhos da guerra, os filhos dos tradicionais, e que têm uma postura diante do mundo, que têm uma percepção do mundo. Os baby boomers geraram a geração X, né? E a geração X também tem uma postura já consequente do aprendizado dos baby boomers a partir dos seus pais tradicionais. Depois, e essa geração baby boomers de 45 até o início da década de 60, e de 60 até o início da década de 80, final de década de 70, vem então a geração X. De lá até 1995 a gente tem a famosa geração Y, que vem dando aí muita dor de cabeça para muita gente. E daqui a uns anos nós vamos poder dizer que o mercado vai ter a geração Z, ou geração NET, ou geração milênio, ainda não temos uma definição muito clara sobre isso, que são, então, os tataranetos dos tradicionais. Professora, qual o perfil dos tradicionais na área do trabalho, como eles atuam em seus trabalhos? Então, para entender essa questão do perfil, é preciso entender o contexto em que essas pessoas nasceram. Até 1945, muita coisa não existia. Aliás, se nós formos analisar bem, quase que 70% do que nós usamos hoje não existia há 25 anos. Então, esse pequeno percentual de pessoas que ainda está no mercado estão em altos postos, normalmente em termos de gestão, altos postos, já galgaram todos os postos, né, de reconhecimento, de experiência, estão mais envelhecidos em idades, mas muito mais sapientes em termos de maturidade, na maioria das vezes. Eles são mais
tradicionais no sentido de respeito à autoridade, de entendimento de limites, são mais críticos em relação à sua posição, à sua postura, mas respeitam profundamente a questão do trabalho. Trabalho é como se fosse quase que um santuário para as pessoas mais tradicionais. É muito comum a gente encontrar assim, os nossos avós, o avô perguntando para a neta, e aí, minha filha, com quem é que você vai se casar? Porque casar é uma instituição, né? Casamento tradicional ainda, né? Para muitos dessas gerações anteriores. E aí, ao invés de perguntar, ele é bom filho, ele é bonzinho, ele é um rapaz respeitador, ele pergunta onde é que ele trabalha, o que é que ele faz. Então, esse é bem o perfil dos tradicionais. Mas veja o contexto deles. Eles tiveram que sair de um ambiente de pouca ou quase nenhuma, vamos dizer assim, evolução tecnológica, para começar a construir coisas, e aí são assim meio que anarquistas também. Pensa que na década de 30, muitos dos grandes movimentos, principalmente no Brasil, de revolução aconteceram, o tenetismo, né? E as pessoas começaram a fazer o movimento de abaixa burguesia, e aí vieram os nazistas, os fascistas e os marxistas. Então, são os grandes revolucionários que estão lá. Que ótimo. Eu quero saber mais sobre as outras gerações, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer um pequeno intervalo, e você que está nos assistindo, não perca, eu volto já já conversando mais com a professora Roselúcia Mafia. A única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. O tema da nossa conversa de hoje é o desafio das gerações na liderança. Quem fala conosco sobre esse tema é a professora Roselúcia Mafia, uma das palestrantes no Fórum Global de Liderança 2010, evento realizado na Estação Business School. Professora, falamos já sobre os tradicionais. Quem são os baby boomers? Como atuam os baby boomers? Os baby boomers são os filhos da guerra, né? Como eu disse antes. Veja, os tradicionais foram mais revolucionários e quiseram destruir o entendimento, a burguesia.
E aí, eles tiveram filhos, e esses filhos vieram logo após a guerra. O que tinha acontecido no mundo? O mundo tinha sido destruído. Então, eles vieram para trabalhar, 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 e trabalhar como a coisa mais importante de suas vidas, porque, de alguma forma, a revolução de seus pais tinham destruído aquilo que existia. Eles são extremamente focados no trabalho, têm um entendimento de liderança, quase como assim, um atendimento do general, do soldado para o general, e eles têm uma energia ainda hoje muito forte para fazer as coisas acontecerem. Eles querem reconstruir o mundo. Vieram para isso. E existem muitos baby boomers ainda atuando Nós no ainda mercado. temos, ainda mais com o advento do desenvolvimento da medicina, as pessoas estão vivendo mais. E talvez dali comece a nascer um pouco desse choque de gerações. Porque se nós temos mais pessoas por mais tempo no mercado, com as leis de aposentadoria se alterando, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitas gerações coexistindo. E com diferentes pensamentos em cada cabeça. Com muitas histórias diferentes, de épocas diferentes vividas. Com entendimentos diferentes, com maturações das experiências, com reflexões diferentes. Os baby boomers são, a gente pode dizer assim, que são alienígenas digitais, né? Quando a globalização explodiu, eles já estavam maduros no mercado. Quando o primeiro computador personal... Eles, então, não conseguem lidar tão bem com a tecnologia? Seria uma Uma boa dificuldade para parte, eles? a gente dizer hoje que eles não consigam viver tão bem com a tecnologia seria até uma injustiça. Porque as pessoas todas, de uma maneira geral, estão procurando se inteirar de tudo para continuar vivo, se manter útil, né, e se preservar. Mas eles são mais resistentes. Não é difícil nós encontrarmos, e há um grande percentual de baby boomers no mercado ainda, pessoas que preferem, que desconfiam de uma planilha de Excel, por exemplo, e fazem as contas na mão, né, na munheca. Por quê? Para tirar a prova dos 9, para ver se aquele negócio... Aquelas pessoas que mandam um e-mail, mas fazem questão de escrever uma carta, ou de ir pessoalmente, ou de telefonar, né? Enfim, eles são mais desconfiados da tecnologia. A tecnologia veio depois deles, eles já existiam há muito tempo, né? Já estavam no mercado e vem uma tal de tecnologia para destruir, inclusive, alguns processos tradicionais que eles tinham e que lhes davam muito mais poder. A informação começou a passar de mão em mão muito mais rapidamente e essas pessoas começaram a perder um pouco daquele poder de centralização. Depois dos baby boomers veio a geração X. Sim. Quem é a geração X? A geração X são os nascidos entre a década de 60 e o iníciozinho da década de 80. Então, por exemplo, eu sou da geração X. A gente pode dizer assim que se os outros são os alienígenas digitais, esses são os sobreviventes, porque nós já éramos adolescentes quando todas essas grandes tecnologias que hoje nós temos aí em abundância começaram de fato a pipocar no mercado. Então nós nos adaptamos, né, com um pouco mais de rapidez, mas tínhamos o aprendizado dos nossos pais. A geração X é uma geração que tem um percentual muito grande de pessoas no mercado, são pessoas aí entre 37, 40 anos e 55, né, 60 anos. E são pessoas que estão, muitos deles estudaram muito por muito tempo, mas entenderam também que o trabalho é importante, trabalho paga as contas, mas passaram por os maiores acontecimentos da nossa época. A AIDS surgiu no início de 1981, que mudou muitos paradigmas sobre, inclusive, coexistência com os diferentes. Lá no início da década de 60, os grandes movimentos de rebeldia, quer dizer, não é só trabalhar, eu quero trabalhar, mas eu também quero ter paz e amor. Então vem o Woodstock e assim por diante. Então são pessoas que, na sua grande síntese, ainda vivem com um grande conflito interior. O trabalho é importante, mas ter qualidade de vida também. Mas o que é qualidade de vida se o trabalho paga as contas? Então seria correto afirmar que a geração X ajudou a promover essas grandes mudanças que nós vemos hoje, grande parte se deve à contribuição da geração X? Eu penso que as mudanças vêm acontecendo ao longo de todos os anos, de todas as décadas, né? Mas as mudanças mais importantes, as que nós conhecemos, na história que escrevemos atualmente, certamente que muitos dos protagonistas estão na geração X. E se não estão como os criadores das ações, estão como os que viram acontecer de muito perto.
muitas das coisas. Nós ainda temos remanescentes da ditadura. Nós sobrevivemos no Brasil, é bom dizer, a geração X passou por momentos assim, de grandes rupturas. Nós saímos de ditadura para voto direto. Eu votei pela primeira vez, aos 20 e poucos anos, para presidente. Os meus pais nunca tinham tido essa oportunidade. Então, nós conhecemos um pouco mais dessa transição entre a ditadura e a democracia. Por isso que entendemos um pouco, ficamos um pouco assim, entendemos um pouco da rigidez do que veio antes de nós e queremos nos livrar um pouco dessa rigidez, mas não temos ainda todo esse conhecimento, ainda é um processo a ser aprendido. Professora Roselúcia, nós vamos falar sobre a geração Y, nosso próximo assunto, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, você que está nos assistindo, não perca, daqui a pouquinho, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. A TOTUS está ao lado de quem faz o Brasil crescer. 50 das 100 maiores construtoras do nosso país contam com nossos softwares. Assim como contribuímos com a gestão de milhares de pequenas, médias e grandes empresas. Acredite no Brasil. A TOTUS acredita na sua empresa. Ligue 0800 70 98 100 ou acesse totus.com. TOTUS, igual, sendo sempre diferente. TOTUS. Única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. Estou de volta conversando com a professora Roselúcia Mafia sobre o desafio, o conflito entre as gerações na liderança. Professora, e a geração Y? Como lidar com essa geração Y? Ela ainda é algo desconhecido para as pessoas? Qual é o perfil da geração Y? Então, talvez a gente pudesse até 5, 6 anos atrás dizer que a geração Y era uma incógnita. Hoje não, as pessoas da geração Y, elas nasceram entre 80 e 95. Então, elas têm aí, no máximo, 30 anos e... Bom, no mínimo, que 95, 2015 anos, daqui a pouco estão entrando no mercado mais pessoas aí. O que acontece? Essa geração Y são os filhos muito amados, queridos, desejados, porque as famílias encurtaram, né, assim, não é encurtaram o verbo, elas reduziram o seu tamanho.
Eu ainda sou de uma geração que as famílias eram muito grandes e ter muitos filhos era quase como uma riqueza. Não é? E houve uma redução bem drástica, muito né? drástica. De 6 filhos em média para menos de 2. Menos de 2. A geração Y é a geração dos jovens, dos nativos digitais. Muitos deles criaram muitos dos maravilhosos equipamentos e miniaturas que nós temos hoje em dia. Né? As Google da vida são coordenadas em muitas das áreas, dirigidas por quem? Pela geração Y. Então, essa turma é uma turma mais irrequieta, mais inquieta, e que se acostumou a ver o mundo num clique de um computador, vencendo uma batalha num jogo de videogame. A gente até fala assim que tem aí o conflito, né? A questão o X do problema é o videogame. Como é que é o videogame? Se você vai jogando e vai vencendo etapas, você mata o monstro. Então, essa possibilidade de vencer o invencível, de acabar com o monstro, de alguma forma, esses jovens da geração trouxeram isso para o trabalho, da vontade de fazer acontecer, que não tem nada impossível. E aí pode ser que em alguns momentos perca um pouco da noção do limite, né, do entender o escopo, até onde começa, de onde vai a sua, não digo a sua responsabilidade, mas a sua limitação mesmo. Eles são pessoas de muita realização, isso é extremamente positivo, gostam de ambientes, trabalham com facilidade em ambientes caóticos, de diversidade. Numa pesquisa feita há cerca de 5 anos, constatou-se, e isso serve para o Brasil também, porque é uma pesquisa feita na Espanha e nos Estados Unidos, que de cada 3 amigos de um jovem da geração Y, um é de uma etnia diferente. Significa assim, a facilidade com que essas pessoas têm de lidar com o novo, com o diferente, de respeitar a diferença. Quando eles nasceram, a AIDS já fazia parte da nossa vida. Não era mais um susto. Há que se conviver com as diferenças. E o que é que isso traz para as empresas? Um grande nó entre aqueles que têm resistência à mudança, à ruptura, de perder espaço, e aqueles que entendem que a realidade pode mudar de uma hora para outra, sim, e que eles são os atores e não apenas meros coadjuvantes. A geração Y, muito se dizia antes que eles não tinham responsabilidade, isso não é verdade. Nós temos pesquisas recentemente na HSM Management, foi publicada uma entrevista que diz sobre isso. Os jovens, eles têm muito desejo de permanecer nas empresas, desde que as organizações saibam combinar crescimento pessoal, desenvolvimento profissional e qualidade de vida. As pessoas hoje não vivem para trabalhar, elas trabalham para viver e viver muito bem. E essa é a tônica da geração Y. Perfeito. Professora Rosilúcia, se tivéssemos que resumir o perfil hoje do líder brasileiro, em qual geração se encontra a maioria dos líderes brasileiros? O Brasil é muito eclético, Paula. Nós temos pessoas dessas, pelo menos da geração BBB, X e Y. Isso vai variar conforme o segmento de mercado. Nós temos segmentos, por exemplo, nós temos uma preponderância muito grande de Y, que é o segmento de TI. Não é? Até por conta da natureza do negócio. Mas nós vamos ter negócios mais tradicionais, empresas públicas, empresas que têm muito mais tempo de mercado, né? As grandes organizações. Nós temos empresas tanto públicas quanto privadas que têm aí mais de 50, 60 anos de existência, e nós vamos ter muitas pessoas da geração BBB que já estão se aposentando, outras X que já estão se encaminhando para a aposentadoria e sendo preparadas para isso, e preparadas para, inclusive, assumir postos de coaching, de mentoring, porque nós não podemos abrir mão dessas pessoas que têm muita experiência e que precisam passar um pouco desse entendimento para a geração Y. O Brasil, até 5 anos, a gente podia dizer que a gente tinha assim, um déficit de mais ou menos 10 com relação aos acontecimentos mundiais em termos de gestão. Hoje nós estamos muito alinhados com isso. Significa dizer que nós temos pessoas de todas as idades atuando em vários nichos de mercado, em postos de liderança e em vários níveis de atuação. Isso vai depender, em resumo, então, do segmento de atuação, do tipo de negócio, mas certamente que nos negócios mais modernos, nós temos mais jovens à frente dos negócios, até por conta da necessidade de agilidade que esses negócios trazem. Professora, como é possível aproveitar as competências de cada geração, aproveitar o melhor de cada geração dentro de uma equipe? Quais seriam os seus conselhos para que essas equipes, essas gerações convivam de forma harmônica dentro de uma empresa, de uma organização?
Eu acho que a competência sistêmica é muito importante nesse momento, né? E de competência sistêmica até o Camões dizia, né? Ele falava assim, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo é só uma parte. Cada um é uma parte de um todo organizacional que temos hoje. Nós não podemos abrir mão das pessoas que construíram as estruturas que temos até hoje. E não podemos prescindir dos que vão continuar isso. O segredo talvez seja trabalhar o fortalecimento dos vínculos de confiança, uma abertura maior daqueles que vieram antes, para entender que nem tudo que vem depois deles merece a desconfiança, e dos que chegaram depois para achar que tudo que veio antes deles não presta, ou que está desatualizado. Gosto muito de uma frase do Mário Cortella que diz assim, que gente não nasce pronta, gente vai se fazendo enquanto vive. E como ele faz uma alusão a gente como se fosse um livro. Eu, no ano em que estou, tendo a ser cada vez mais a última edição revista e ampliada. Então, quem nasce pronto é geladeira, sapato e carro que vai sendo pronto e vai se gastando enquanto usa. A gente nasce não pronta, portanto, devemos ser seres de insatisfação. E aí isso serve para todos. Na nossa insatisfação, todos devemos buscar nos conhecer, nos entender, e as organizações precisam organizar eventos em que as várias gerações tenham contato, criar grupos de trabalho de reflexão, fazer grupos de cooperação, promover momentos de aprendizagem coletiva, incentivar a questão do coaching, do mentoring, a partir dos seus próprios funcionários de maior antiguidade, e ampliar a mentalidade dessas pessoas de que a experiência não tem nada a ver nem com o tempo de casa, nem com idade cronológica, mas com o real aproveitamento do amadurecimento das experiências, do aprendizado. Que ótimo. Professora, muito obrigada mais uma vez pela presença hoje aqui no programa Gestão Eficaz. É um prazer estar aqui. E assim termina o programa Gestão Eficaz. Nós conversamos hoje com a professora Roseluce Mafia, palestrante no Fórum Global de Liderança 2010. Você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!